Graças a Deus. Queiram estar assentados, queridos. Muita paz e graça para todos vocês. Que o Pai do Céu, mais uma vez, nos conceda, em sua bondade, termos uns bons momentos aqui, louvando o nome do Senhor. Eu gostaria que... Tá tudo ok, Beto? Tá tudo ok. Eu ia dizendo que eu gostaria que os irmãos evitassem de usar aquela porta agora, durante a nossa reunião, e quem precisar sair, então que saia ali pela minha direita, para nós evitarmos muito trânsito. Também gostaria de já deixar aí um pedido para que ninguém acesse a cozinha, a não ser aqueles que têm ali a responsabilidade de atuar ali na cozinha, né? Então, os irmãos evitem de entrar na cozinha, isso só para que nós tenhamos ordem, para que as coisas, senão um arruma, o outro desarruma, né? Um põe num lugar, outro vai lá, tira do lugar. Então, deixem os irmãos que trabalham ali cuidar dessa parte, tá bom? E quando você quiser ajudar, então se apresente para um deles e eles vão encaixar você dentro desse trabalho que realizam ali na nossa cozinha. Antes de eu falar, antes de entrar no passo de número 22, eu também quero falar um pouquinho sobre o discipulado, né? O discipulado que eu parei uns dias de tocar no assunto, mas que estamos aí atuando a todo vapor, né? O discipulado foi, primeiro, instituído entre os amigos de Jesus por ser uma ordem de Jesus. Jesus disse que ele falou para os apóstolos, indo, ensinai as nações, né? Fazendo discípulos de todas as nações e ensinando a guardar tudo aquilo que ele ensinou. Então, o discipulado não é uma invenção do irmão Adilson, não é uma invenção do Abe Uber, não é uma invenção dos que fundaram o G12, essa coisa toda aí. Aliás, nós não adotamos um método da atualidade. Nós simplesmente instituímos, colocamos em prática aquilo que Jesus já ensinou para fazer. E como tal, o discipulado nos amigos de Jesus, ele deve ser feito de uma forma, eu vou usar uma palavrinha que está bem em moda aí, entre os que estão debatendo pela internet e os que estão trabalhando sem uma congregação, estão trabalhando nas casas, tem de tudo hoje, né? E eles usam muito a palavra orgânica. Então, o discipulado deve ser uma atividade orgânica, não artificial, não metódica. Deve ser um encontro de amor, um encontro de amizade, né? Às vezes, porque eu dou uma lição, então eu passo um panfletozinho com a lição para ser conversado, alguns irmãos se perdem no processo, achando que tem que chegar ali e metodicamente passar aquela lição. Não, a lição é só para você ter um esboço, entende? De um assunto a ser conversado. Sendo que no discipulado, a prioridade é o discípulo. Eu estou fazendo discipulado com alguém, a prioridade é o discípulo. O discipulado só existe em função do discípulo. Ele é prioridade, de sorte que o discipulador é um servo de Deus, ajudando um outro servo de Deus, né? E o discipulador aqui não está acima do discípulo, ele é um servo do discípulo. Se tem alguém grande no discipulado, é o discípulo, que tem um servo a seu dispor. E que esse serviço que esse servo presta é, então, um serviço de amor,
de orientação, de oração, de acompanhamento. Acompanhamento, não é de intromissão na vida do discípulo, certo? Eu estou falando assim porque tem discipulado por aí que não deu certo, porque o discipulador se achou um micropapa da vida do discípulo e começou a ditar regra para o discípulo e dizer como que o discípulo, até o livro que o discípulo ia ler tinha que dizer para o discipulador como é que, eu comprei tal livro, quero ir ver a minha mãe, o que o senhor acha, posso ir ver a minha mãe? Meu filho, minha filha, Jesus te fez livre. Jesus veio para nos libertar, não deixa ninguém te escravizar, não deixa diabo nenhum, nem Satanás nenhum, entende? E aí você está entendendo o que eu estou falando já, né? Não deixa ninguém ser teu adversário em relação à função da liberdade. Que ninguém roube a tua liberdade. Você é livre. Agora, por que instituímos o discipulado, então, na casa dos amigos de Jesus, na congregação dos amigos de Jesus? Porque é uma forma de acompanhamento. Eu não posso estar com todos vocês. Às vezes eu sinto falta aqui, a minha amada aqui, eu senti falta por 3 semanas, eu acho, né? Senti falta dela, e eu não tinha pego o endereço dela. Eu não sabia nem se estava doentinha, se estava lá, eu não consegui fazer uma visita. E às vezes mesmo os que eu tenho o endereço, eu não consigo tempo para ir visitar. No discipulado, o discipulador faz essa extensão. Ele me ajuda, entendeu? E ninguém na congregação fica desconectado, porque todos então trabalham e todos se ajudam. Então eu formo um discipulador, esse discipulador vai fazer o seu discípulo ser discipulador, e dessa forma, como de novo vou usar essa palavrinha que eu digo que está moderna, né? Então, de forma orgânica, né? Não artificial, não rotineira, não aquela forma formal da religiosidade, não. Então o encontro entre discipulador e discípulo nada mais é do que um encontro gostoso de 2 pessoas que servem a Cristo e que têm o prazer de estar juntos. Por isso, na primeira lição do discipulado, nós temos lá o que é discipulado. E aí a gente responde: discipulado é o encontro de 2 pessoas, um encontro de amizade. Botei lá, um encontro de amizade entre 2 pessoas que visam trocar experiência, conhecimento, ensino, ajuda, oração, proteção, certo? Nós tínhamos uma palavrinha lá que entrou, porque a gente até trouxe o modelo para copiar uma forma, e tinha uma palavrinha lá que eu logo cuidei de tirar, de eliminar ela lá. Quem fez as primeiras lições tinha uma palavrinha assim: é um encontro de prestação de contas. Daí, meu Deus, eu vou prestar conta da minha vida. Não, esquece isso aí. Prestação de como eu estou com Jesus. Estou bem? Como é que está indo a minha vida? Estou conseguindo vencer a mim mesmo? É esse tipo de prestação, que a gente até tirou de lá, já não tem mais, tá? Porque alguns não entenderam direito o que é aquilo, certo? Não é. Como é que eu estou? Olha, irmão, eu estou passando uma fase difícil. Ou então hoje nós vamos orar a teu favor, a respeito disso aí. Irmão, fui mandado embora do trabalho. E o discipulador vai já se inteirar que tem uma fase difícil a ser passada. Às vezes o irmão ganhava bem, agora vai ter que ter uma adaptação para entrar no novo trabalho, tem que ganhar um pouquinho menos. E ele conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar um carrinho, conseguiu. E nós não queremos que ele se desfaça de nada. Então, até que ele encontre um novo trabalho que supra suas necessidades, nós vamos ajudar ele a suprir também. Você entende? Isso é desmaterialização. Eu me desapego para ajudar o outro a se manter. Então você entende o que é discipulado?
se você ainda não está inserido em um discipulado, não tem um discipulador, ou não está discipulando, nos avise, nos comunique, para nós encaixar você. Mas o que mais gosto ainda no discipulado é o fato de ninguém ficar isolado. Porque se eu tenho um discípulo, esse discípulo nunca vai ser esquecido. Eu oro por ele todos os dias, eu me encontro com ele em vários lugares, os meus discípulos sabem disso. Eu me encontro com eles, nós temos um encontro coletivo, eu com os meus, aqui na segunda-feira, porque eu tinha um número muito grande. Então, tive que abrir mão um pouquinho do 1 a 1 e somar em grupo. Mas o bom mesmo é o 1 a 1. Né? Que cada discipulador tenha no mínimo 3. E também que não passe de 5, 6, porque daí não funciona direitinho, porque o tempo fica escasso. Entendeu? Mas que tenha no mínimo 3. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu, como tinha demais, fui com muita sede ao pote, eu combinei com eles de nós nos encontrarmos às segunda noite aqui. Mas durante a semana, eu sempre estou com um, com o outro, entende? Ligamos um para o outro, vamos tomar um café? Vamos. Tomamos um cafezinho junto, conversamos, tiramos dúvidas. Algumas dúvidas são muito pessoal e que no grupo, na coletividade, o irmão não vai se expor. E aí, quando lá naquele café que nós tomamos junto, algumas dúvidas vêm à tona, algumas dificuldades, alguns problemas que ele não conseguiu vencer. E é claro, quem chega a ser um discipulador tem que ser, antes de tudo, um amigo fiel. Né? Não vai fazer como aquele irmão que foi confessar uma culpa dele para o outro, e depois dele confessar algumas coisas horrendas, o outro disse: eu quero confessar para ti também, eu tenho também um problemão, então já vou confessar para nós orar um pelo outro. E ele disse: eu não sei guardar nada que as pessoas contam para mim. Então, você entende? Então nós temos que ter cuidado para não, né? Tem que ter cuidado. É claro que também o seu discípulo só vai abrir o coração para você depois dele ter muita confiança em você. E é assim com a amizade, não é? A amizade é isso mesmo. A gente vai se relacionando, vai se conhecendo, e tem amigo que você ama ele, mas que você jamais vai falar algum segredo para ele. Não é verdade? Você ama, é seu amigo, mas você vai cuidar para não falar nenhum segredo para ele. Por quê? Porque tem amigo que é um bom amigo, mas que tem como causa principal em defeitos de índole o guardar segredo. Ele não sabe. Às vezes ele também é até um sujeito bom, mas aí ele chega em casa e ele é obrigado a desabafar tudo para a esposa. Aí a esposa vai ali e conta para a irmã dela, que conta para a vizinha, que dá uma volta na cidade toda, entende? E às vezes é o contrário, às vezes é a irmã. A irmã está assim em casa, recebeu seu discípulo, daí houve ali uma abertura de coração, e a irmã não vê a hora de chegar o seu marido. E ele tem um lado meio, entende, aberto. E aí ele só conta para o dono do diarinho, entendeu? Ou então ele trabalha na estiva, chega ali e conta lá no sindicato. A cidade toda fica sabendo, acabou. Você está me entendendo? Então tem que ter cuidado também aí nesse processo, tá? Todos somos aprendizes, todos estamos sendo treinados, e nós precisamos ser vigilantes, sábios, inteligentes, entende? Mas ninguém deve ficar sem o contato de discípulo e discipulador, para que haja então essa ligação, essa rede de graça, de amor, né, de amizade, de comunhão, e todos, porque se tem uma coisa triste na igreja é aquele irmãozinho que fica separado lá no cantinho, ninguém lembra dele. Se ele vem, ele é visto; se ele não vem, não é visto, e ponto final. Ninguém conhece, ninguém sabe onde é que ele mora, ninguém sabe quem é ele.
de repente ele precisa de ajuda e não tem, porque ninguém está ligado a ele. Então, o discipulado vem para suprir essa necessidade. Amém, queridos? Que Deus nos ajude e que juntos possamos fazer um grande trabalho para Deus. Eu quero, nesse momento, passar então a palavra de hoje, que é o passo de número 22 com Jesus. Neste passo de número 22 com Jesus, nós vamos estudar Mateus capítulo 4, versículo 17, também Marcos capítulo 1, versículos 14 a 15, eu vou levar em sequência, ele está numa fusão aqui, Lucas capítulo 4, versículos 14 a 15, e João capítulo 4, versículos 43 a 45. Então, nós fizemos uma fusão do evangelho aqui, juntamos todos esses textos que tratam da mesma coisa, ok? Esses textos aqui tratam do mesmo passo, do mesmo episódio, dentro da mesma cronologia, e nós juntamos aqui os 4 evangelistas. Então, primeiro, no versículo 14, que diz assim: depois que João foi preso, isso é só a conclusão do que nós vimos no passo 21, mas só para retomar de lá. Então, depois que João foi preso, João Batista tinha sido preso, primo de Jesus, Jesus partiu de lá onde? De Sicar, Samaria. Lembram que ele tinha conversado com a mulher samaritana? E aí a mulher samaritana falou dele para os homens daquela cidade, e eles pediram para Jesus ficar ali. E Jesus ficou 2 dias. Agora, com a notícia da prisão de João, Jesus, depois de 2 dias em Samaria, sai dali, né? E ele volta para a Galileia. E aí o escritor diz assim: com a força, você também pode ler assim, com a energia, com o poder do Espírito. Então, levado pelo Espírito, Jesus está cheio do Espírito e ele voltou para a Galileia. O próprio Jesus, ele tinha um dito, um provérbio, e ele dizia assim: um profeta não é honrado em sua própria terra. Lembra aquele provérbio? Não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra, ou na sua própria casa, na sua própria família. O que Jesus está dizendo? Olha, eu estou voltando para Galileia e eu vou chegar lá em Nazaré. Mas na minha terra provavelmente eu não vou ser tão aceito, não vou ser tão bem recebido como eu sou aqui entre vocês, os samaritanos. É aquele negócio, hoje vai ter um pregador, vai vir um pregador aí, todo especial, é um pregador convidado, a igreja lota. Veio um pregador convidado aí. Ele, é lá do Rio de Janeiro, irmãos. E ele vai trazer a mensagem para nós hoje à noite. Os irmãos nem conhecem, mas já vem todo mundo, vai ter um pregador de fora, vai ter, vamos lá. Aí quando vem o vosso líder, entende? É o irmão Adilson de novo. O irmão Adilson vai falar de novo. A diferença é que às vezes aquele pregador, ele é todo errado, todo torto, todo esculhambado, como já vimos. Tem pregador que foi convidado para vir pregar aí em uma congregação onde eu congregava, e ele fez um auê, todo mundo chorava, todo mundo pulava, todo mundo se envolvido emocionalmente. E logo depois, 2 dias depois, foi descoberto que o homem andava por aí bêbado, procurando casa de mulher viúva ou separada para ele ir lá mexer com essas mulheres. Se informava dentro da igreja, entende? Olha só. Então, muitas vezes, é tendencioso nós não aceitarmos os nossos, porque nós conhecemos os defeitos do nosso. E às vezes causa dúvida que Deus vai usar o meu irmão. Às vezes eu fico duvidando, porque eu conheço tão bem os meus amigos, que se é o meu amigo que vai pregar, eu repudio a mensagem dele.
Se Deus usa ele com uma palavra para mim, eu não recebo. Vem um estranho, fala um pouco de mentira, eu recebo tudo. Então é nesse sentido, é nesse aspecto que Jesus está ensinando os discípulos, porque na verdade todo o processo de Jesus montou uma escola, irmão. Quando diz que ele fundou a eclésia dele, nada mais é do que a raiz que também ele gerou a sua escola. Porque nós temos para a igreja, nós temos uma visão diferente dos nossos irmãos do primeiro século. Porque a igreja para nós até passou a ser o templo, passou a ser a placa, mas para eles não tinha isso. A palavra grega eclésia está falando de uma assembleia, entendeu? E no contexto judaico, então, quando se falava da eclésia, está falando de um grupo de discípulos, tem um mestre, um professor, um rabi, e um grupo de aprendizes. E Jesus, então, tudo que ele fala tem a ver com ensinar seus discípulos. Ele está ensinando. Ele disse, não há profeta desonrado a não ser na sua própria terra, na sua pátria. Quando, pois, ele chegou na Galileia, aconteceu uma coisa. Os galileus o receberam. Guarda bem isso aí. Os galileus o receberam, tendo visto tudo que ele tinha feito lá na festa da Páscoa em Jerusalém, porque eles também estavam lá. Então, quando ele vai chegando na Galileia, os galileus o abraçam. Isso aqui é impressionante, porque nós vamos ver que logo depois também ele é rejeitado. O que mostra como o povo é volúvel. Tem pastor que se alegra, porque ele veio nesse domingo e a casa está lotada. Aí vem o outro domingo, a casa está pela metade, dá uma frustração nele. Eu, como já aprendi, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor, ali está o Senhor no meio. Nunca aqui, nesses 14 anos, vocês viram eu reclamar da casa está cheio, está pouquinho, está vazio. Eu já teve dia dos irmãos olhar para mim, irmão Adilson, tem que aumentar a casa. Eu digo, no tempo certo aumenta. Irmão Adilson, nós temos que trocar, nós vamos ter que alugar outro lugar. Eu disse, espera um pouquinho. Já estou acostumado. Já estou experimentado, como disse Paulo. Entendeu? É só falar duas pregaçãozinhas, 2 temas aí de santificação que já desaparece a metade. Entende? É só nós começar a botar oração aqui no início, entende? Que já dá uma alergia em alguns, entende? E desaparece já mais 1/3. Então eu não me iludo com essas coisas, não me iludo. Ele foi para Galiléia e os galileus o receberam, tendo visto tudo que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. Isso significa que quando nós somos convidados para uma festa, quando nós estamos em uma festa, é um bom lugar para a gente conversar de Jesus. Tem pessoa que vai para a festa e esquece Jesus, não é verdade? Tem festa julina lá em casa. Aí vai todo mundo caracterizado, chapeuzinho de palha, calça rasgada, agora está até na moda, né? Mas aí bota um remendinho xadrez por baixo daquela calça rasgada, costura uns remendos na camisa. As pessoas têm saudade de ser pobrezinho, sabe, irmão? Isso só significa que a vida do pobre é uma vida boa. A vida do jeca é uma vida extraordinária, simples, sem correria. Não é assim? E a gente, desse século, tem saudade daquele tempo da roça. É natural. É natural. O sossego da roça. Mas toda vez que vamos a esses lugares, o que não é pecado. Irmão Adilson, agora parei. Isso aí é festa idólatra.
é festa do santo não sei das quantas, é do São João, é do outro, é do São José, entende? Eu disse, meu querido, é para aquele que adora isso. Agora, para aquele que simplesmente vai à festa, é a festa. E daí? Entendeu? O que vai lá comer um amendoim, vai comer amendoim, uma paçoca, e não tem José nem João, querido. Entende? Divertir-se não é pecado. Não é pecado. Ah, irmão, mas aí tu estás pregando heresia, porque isso aí é da idolatria? É nada, rapaz. Eu sirvo Jesus e vou em tudo quanto é festinha que me convidam. E vou com ele, tem mais vezes, vou com ele. Você entende? Jesus também ia às festas que era convidado. Nós vamos ver que Jesus participou de jantares, participou de banquetes. Ele iniciou o ministério em uma festa de casamento. Agora, o incrível é que toda festa que Jesus foi, a festa ficou marcada pela sua presença. Ele não foi por ir. Ele fez daquele momento um bom momento para anunciar as boas novas do reino de Deus. Oh, coisa maravilhosa. É isso. Nós precisamos. Não tem ambiente proibido para o cristão. O que tem é um chamado para o cristão vigiar em todo ambiente que ele está. E vigiando que ele mantenha a sua comunhão com Deus. Logo depois disto, dele ser bem recebido ali na Galileia, ele começou a pregar e a proclamar as boas novas de Deus. Isso aqui me chamou a atenção, porque Jesus não perdia tempo com coisa ruim. Jesus não perdia tempo em falar coisas que não edificavam. Então ele usa todo o seu tempo para pregar as boas novas do reino do Pai. Ele dizia, cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está pertinho de vocês. Arrependam-se e creiam no Evangelho ou nas boas novas. Creiam no que eu vim trazer para vocês. Deus está pertinho de cada um de vocês. É interessante porque aquele era um povo religioso, tradicionalista, ritualista, que estava acostumado a enxergar Deus só lá no templo. Só lá naqueles rituais do matar animais e oferecer os sacrifícios. Não era um povo com uma consciência que Deus é espírito e que está perto de todos o tempo todo. Eles não tinham essa experiência. Então a mensagem de Jesus começa exatamente no ponto-chave. Diz, olha, vocês devem se arrepender. Quem pecou, é simples, se arrependa. Porque o arrependimento de vocês vai atrair a atenção do Pai. Arrependam-se dos seus erros e deixe o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, inundar os corações de vocês. As boas novas de Jesus trazia a mensagem do perdão, a mensagem da aceitação, da religação com o Pai. E ele pregando essas coisas, diferente dos sacerdotes, vocês imaginam Jesus perto dos sacerdotes judeus? Ele era o contrário de tudo. Ele era como o Adilson quando diz que o diabo não existe, Satã não está por aí nas esquinas. Adilson está mudando a pregação, Jesus estava mudando a pregação. Jesus está destituindo, aniquilando a ideia ritualista, legalista. Tudo é a lei manda matar, a lei manda apedrejar, a lei manda isso. E Jesus vem e diz, tem uma coisa nova para vocês aqui. O Pai está chamando quem quer vir com Ele. Papai do céu está esperando quem quer se levantar para se aproximar da sua presença. Mas o que eu preciso, Jesus? Eu preciso arrependimento. É só você dizer para o Pai, Pai, eu errei, mas eu não gosto, eu não estou feliz com os meus erros. Papai do céu, eu tenho fraquezas,
mas eu não sou feliz com essas fraquezas. Eu tenho tristeza de ser assim tão fraco em alguns pontos da minha vida, de ser impaciente, de ser exaltado, de ser brigão. Olha, Pai, quer saber? Eu tenho impaciência ou tristeza até mesmo de quando eu vou conversar e falo muito alto. Eu já orei a Jesus para me dar graça, Senhor, para eu falar mais baixinho, mais calmo. Às vezes, conversando com alguém, o vizinho achava que eu estava brigando. Não era, eu só estava conversando. Mas era o meu jeito. Entendeu? Impetuoso. Papai do céu está esperando vocês. O que vocês não gostam aí? O que vocês, olhando para vocês mesmos, reprovam em vocês? Do que vocês têm vergonha de conversar a respeito de vocês mesmos? Aproximem-se, arrependam-se e creiam nas boas novas que eu trago para vocês. Papai vai ajudar vocês. Vinde, filhos e filhas, e eu vos ajudarei a vencer o vosso Satã, os vossos diabolos. Eu vos ajudarei a vencer o mais resistente dos inimigos, o vosso ego. Vinde arrependidos e eu vos farei novas criaturas. Oh, coisa gloriosa! É a proposta do Pai, é a mensagem de Jesus. Você está conseguindo entender a proposta? Ele está pregando isso. Ali no lado tem uma porção de gente revoltada. Tem uma porção de gente irada. Diz, não, mas ele está mudando a pregação. Ele está mudando a mensagem. Ele prega diferente. Ele não prega como pregam os fariseus. Ele não prega como pregam os saduceus. Ele tem uma doutrina diferente. Mas o povo está gostando de ouvir a doutrina dele. Aí é que eles ficaram ruins. E invejaram Jesus. Aí dizia, a sua fama se espalhou por toda a região circunvizinha. E ensinava em suas sinagogas. E era glorificado por todos. Todos olhavam e diziam, só tem que ser de Deus essa doutrina aí. Olha, eu até vim espiar a pregação dele para ver se ele estava fora mesmo. Mas aí a gente escuta ele, dá uma coisa boa no coração. A gente começa a prestar atenção no que ele está falando, e não é que ele tem razão mesmo, esse negócio aí é gostoso, isso é bom, sabe uma coisa? Eu vou seguir esse Jesus. Eu vou seguir esse Jesus. Oh, glória a Deus. Nesse momento, João capítulo 4, versículos 46 a 54, ele voltou a Caná da Galileia, lembram? Lá onde ele fez o primeiro milagre. Ele voltou para lá. João capítulo 4, versículos 46 a 54. Lá onde ele transformou a água em vinho, ele está num processo, ele está caminhando. Discípulos estão junto dele, os primeiros. Lá havia um funcionário, ele encontrou um funcionário do rei, cujo filho se achava doente, uma forte febre. Você sabe o que isso significa? Febre, naqueles dias de Jesus, eles não tinham diagnóstico da causa. A medicina não estava desenvolvida como é hoje. Aliás, lá, eles tinham uma dificuldade nesse tempo. Ser médico, irmão, era muito precário. Era ser alguém que dava chá, fazia um curativo, um emplasto de alguns elementos da natureza, botavam lá.
A medicina, se você for assistir filmes, que tem um filme chamado O Físico, você pode, quem tem Netflix, pode assistir na Netflix gratuitamente, o filme O Físico. Esse filme vai mostrar a história da medicina naqueles dias de Jesus, um pouco antes e depois, entende? Você assistindo esse filme, você vai ver como era difícil. Primeiro que no começo, quando começaram a fazer algum trabalho aí de medicina, eles tinham uma resistência, porque eles achavam que o médico era um feiticeiro. Aí vinham as questões das religiões também, tanto os muçulmanos quanto os judeus, né? Eles não queriam que mexesse no corpo, não podia abrir o corpo, não podia tocar no corpo, então o estudo não se desenvolvia, a ciência demorou a desenvolver esse irmão. E nesses dias aqui, então, quando vinha uma febre, não sabiam qual era a causa. E normalmente febre na época de Jesus levava à morte. Normalmente. Por não ter tratamento. Você entende? A estimativa de vida nessa época era de 33 a 55 anos. Normalmente as pessoas morriam entre os 33 e os 55 anos. Vê que coisa tremenda. E esse servo do rei, esse oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum, que é ali pertinho, ele ouvindo dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, e que agora estava passando lá em Caná, então estava ali pertinho, ele deixa o filho em casa, com seus servos, com seus empregados, e ele vai à procura de Jesus. E ao encontrar Jesus, pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que já estava à beira da morte. Se Jesus vai lá em casa, meu filho está doente, está morrendo. Jesus disse para ele, olhou para os outros, olhou para os seus discípulos, olhou para o homem e disse, se vocês não ver milagres, se vocês não vir sinais, vocês não crerão. Se eu sou obrigado a fazer algum sinal de que o Pai me enviou. Entendeu? Eu preciso dar sinais de que eu vim da parte do Pai. Senão vocês não vão acreditar. Por mais que vocês gostem da mensagem, vocês não vão acreditar. O funcionário do rei, nesse momento, olha para Jesus, porque Jesus fala para os outros aqui. E o funcionário nervoso, apavorado, ele diz, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus está no início do seu ministério. Ele ainda não tinha ressuscitado ninguém. E o sujeito praticamente está dizendo, vamos comigo antes que ele morra, porque a fé dele é que Jesus podia curar o filho. Mas ele nem imaginava que Jesus podia ressuscitar o seu filho. Ele não tinha essa fé ainda. A fama de Jesus nesse momento não é tão grande que estimule a fé em alguém que ele possa ressuscitar um morto. Mesmo ali na frente, quando ele vai ressuscitar o Lázaro, por mais amizade que ele tinha com a família de Betânia, eles não acreditavam. Maria e Marta esperou muito de Jesus, mas não que ele pudesse tirar um morto da sepultura. Não era concebível. Até então, nunca ninguém tinha feito aquilo ali. Havia ressurreição lá no Antigo Testamento, mas não tirando da sepultura. Havia ressurreição de alguns que morreram e logo em seguida foram ressuscitados, como um filho da Sunamita. Mas 4 dias na sepultura, nem sonhar, isso não passava na cabeça deles. Porque a gente, quando vai ler Bíblia, vê essas coisas, e parece que era tudo muito fácil, porque nós agora cremos, nós temos a história. Nós temos a história de 2000 anos.
E às vezes a gente se perde porque lê as coisas como se fosse hoje, mas não era. Nós temos que voltar lá. É um homem comum, mão calejada, filho de um carpinteiro pobre, entendeu? Com uma mãe mal afamada. Hoje Maria tem honra. Mas nos dias da vida de Jesus, a mãe dele não tinha honra, não. Ela ficou conhecida lá como a jovem que engravidou antes do casamento. Agora esses camaradas vêm a Jesus e têm que acreditar que ele é o Messias, o enviado de Deus, o ungido do Altíssimo. Você entende como é difícil? Mas o homem está ali, ele não tinha outra alternativa. Eu quero te dizer uma coisa, alguns de nós só está servindo a Jesus porque não teve outra alternativa. Alguns de nós chegou para Jesus porque não tinha outro mais caminho. Não. Alguns chegaram aqui em Jesus, mas já transitaram por tantos caminhos esquisitos. Alguns, antes de procurar Jesus, foram para a feitiçaria, para a macumbaria, para o espiritismo. Foram para tudo quanto é coisa. Entendeu? Antes de Jesus. E alguns encontraram Jesus lá por dentro dessas coisaradas todas. Ah, não, irmão, aí eu não aceito. Problema teu, não tem nada com isso. Tu aceita o que tu quiser. Entendeu? Mas eu já atendi macumbeiro que Deus falou com ele lá no centro. Enquanto ele marcava ponto no assoalho, com rastro de pólvora e fumaça, Deus manifestou-se a ele. Porque o Senhor conhece os corações e Ele sabe quem é faminto e sedento de justiça. Oh, aleluia! Ele não foi lá em Samaria, porque tinha lá o que na concepção judaica tinha lá um grupo de politeístas que adoravam 7 divindades nos altos de Samaria. Mas não foi-lhe necessário passar por Samaria? A necessidade era única. Aquela gente tinha sede de Deus. Caminhos para ele transitar por fora de Samaria, ele tinha. Ah, mas era mais longe, mas ele tinha. Então não era necessário. A necessidade estava na sede e na fome de almas que esperavam o Messias e que diziam, mesmo sem saber como se daria isso, dizia Deus, até quando? Quando que tu vai vir e nos socorrer? Quando que tu vai vir nos alimentar com o pão da vida? Quando tu vai nos dar da água da vida? E o Messias foi lá. Oh, aleluia! Alguns pais e mães são desesperados com as escolhas de seus filhos. Mas eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, não se desesperem. Louvem a Deus, esperem em Deus. Porque lá onde eles estão, às vezes você olha e diz, meu filho está perdido. E Deus tem um encontro marcado no trânsito das suas vidas. E a seu tempo o Senhor restaurará os teus. Oh, glória a Deus. É preciso nós entendermos que Deus não está limitado à nossa cultura, ao nosso entendimento. Ah, não, Deus não se limita à nossa visão. Não, Deus está acima, muito acima do nosso entendimento. O Senhor pode todas as coisas. Oh, glória a Deus! Aquele oficial não sabia. Ele achava que Jesus tinha que ir lá na casa dele. Ele sabia que Jesus podia ajudá-lo. Ele só não sabia que Jesus podia ajudá-lo dali onde ele estava. Ele não sabia que Jesus não precisava ir lá. Então a sua pressa, a sua angústia, o seu grito de clamor, dizendo, Senhor, desça antes que meu filho morra. Diferente do Jairo, que tendo já uma experiência mais profunda, conhecendo mais coisas a respeito de Jesus, teve tranquilidade de esperar em Jesus, mesmo que a filha estava morta.
Esse aqui não, ele está no começo, ele não tem ainda os outros testemunhos. Está no princípio. Então ele disse, vai lá, tu que transformasse água em vinho, tu que socorresse a samaritana, oh glória a Deus, tu que fizesse aqueles sinais lá no templo, vai lá em casa agora, sara o meu filho. Disse-lhe Jesus, vai-te embora. Aí, se eu disser isso, acho que eles avançam em mim. Em um pedir para eu orar, eu digo, pode ir, que já está tudo ok. Eles olham para mim, meio atravessado assim, está doido ele, ó. Mas vamos para lá, vamos ficar lá no lado desse homem, esquece tudo que você sabe daqui. Está ele apavorado, vamos depressa, ele está achando que Jesus vai sair com ele correndo, vamos lá ligeiro. Não, Jesus, pode ir, o teu filho vive. Eu acho que deu uma tremedeira no homem. Pode ir, eu não vou não. Eu não vou. Vai tu, o teu filho vive. Mas o homem, entre o balanço do creio e não creio, ele disse, eu creio. Eu creio. Porque o homem foi impactado pela palavra de Jesus e ele teve que balançar. Creio, confio nisso. É tudo que eu vou levar para casa agora para curar o meu filho, é essa palavra? Tudo que ele me dá, o senhor não vai dar nem um lencinho do senhor para eu levar? O senhor não tem uma fitinha para eu botar aqui no braço? Não? Tudo que o senhor me dá é a sua palavra? Isso é a minha palavra. Se tu crê na minha palavra, vai. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Oh, glória a Deus. Coisa maravilhosa é crer na palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quem confia no Senhor renova sua força. É fortalecido. Oh, glória a Deus. Quem fica discutindo com a palavra, eu não creio, mas não é bem assim, não é para hoje, não é para daqui a pouco. Será que ele mandou eu ir mesmo? Será que ele não mandou? Quem fica discutindo e tentando interpretar a palavra não é abençoado, mas os que creem na palavra são abençoados pelo Senhor. Oh, glória a Deus! Ele já descia, já foi, quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo, o seu filho vive. O seu filho está vivo. No caminho, os servos vão atrás do Senhor lá, ele deve estar lá nervoso, apavorado. Nós vamos atrás dele, pode ir, vamos lá. No caminho já encontram ele, eles se encontram, só o seu filho vive. Glória a Deus. Perguntou então o oficial do rei, a que horas ele se sentiu melhor, o meu filho? Que horas que ele se sentiu melhor? Eles lhe disseram, ontem, a 1h da tarde, a febre deixou ele. Então o pai reconheceu que aquela foi a hora precisa que Jesus disse, o teu filho vive. Oh, aleluia! A cura não demora quando nós cremos, ela chega na hora certa. Glória a Deus, se você crê em Jesus, creia que o diagnóstico do médico vai cair por terra, não porque o médico é mau, não, é que ele não sabe tudo, Jesus sabe mais do que os médicos, e ele cura você. Oh, glória a Deus! Ele faz a diferença na nossa vida. Oh, aleluia! Enquanto estou falando, sinto virtude de Deus em mim. E eu quero te dizer em nome de Jesus, as palavras que Ele falou. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, glória a Deus! E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Olha que coisa extraordinária. Glória a Deus, receba essa palavra.
e deixa ela fazer efeito em ti, como fez na vida do oficial do rei. Oh, glória a Deus. Desculpa eu gritar. É que eu estou empolgado aqui. Tem uma coisa boa de Jesus aqui entre nós. Oh, glória a Deus. O que aconteceu? O homem disse, foi ontem, nessa hora. Jesus disse, vai, que o teu filho vive. Eu saí de lá e vim, porque eu criei na palavra de Jesus. A palavra desse Jesus não falha. A palavra desse Jesus é uma rocha. Oh, glória a Deus! E creu ele e todos os da sua casa. Você sabe o que significa? Ele creu, a esposa dele creu, o filho que foi curado creu, os servos dele que vieram avisar ele creram, e todos da sua casa se converteram a Jesus, porque um homem creu na palavra do Senhor, toda a família foi abençoada. Oh, glória a Deus! E que coisa extraordinária! Você crendo, você não tem que... Sabe o que acontece, irmão? Ai, irmão, eu estou numa campanha para Jesus mudar o meu marido. Não, irmã, creia. Você creia. Deixa o evangelho trabalhar em você. As mudanças que o evangelho fizer na sua vida vão chamar a atenção do teu marido. E o teu marido vai querer dessa coisa boa que invadiu o teu coração. Irmão, não fica aí com campanha para Deus mudar a tua mulher. Recebe o evangelho em ti. E o efeito do evangelho na tua vida vai provocar sede na tua esposa. Oh, glória a Deus, o homem creu. E por causa da sua fé, todos os da sua casa adquiriram fé. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse é o evangelho que nós chamamos de simples. Simples porque é fácil de ser falado, mas ele é grande, entendeu? É cheio de glória, é magnífico. Oh, glória a Deus, é poderoso. Glórias ao Senhor. Quando Jesus falar com você, quando você estiver numa reunião como hoje à noite, ou na sua casa, reunido com os seus, quando vier uma palavra do Senhor para você, quer através da boca de um homem como eu que te falo nessa noite, quer no Espírito, num sopro intuitivo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, vier uma palavra de Jesus a você, creia, receba essa palavra e ela terá efeito na sua vida. Oh, glória a Deus! Foi esse o segundo milagre, ou segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia. Este foi o segundo sinal. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. Você está entendendo por que nós estamos trocando de evangelhos aqui? Porque os evangelistas escreveram episódios diferentes que na cronologia dos acontecimentos estão registrados, salteados dentro dos evangelhos. Nós estamos colocando eles em linha aqui. Então nós estamos na ordem cronológica. Então Lucas é a sequência. Lucas capítulo de número 4, versículos 16 a 30. A primeira rejeição se dá em Nazaré. Mas como assim? Depois dele fazer água em vinho, dele passar pelo templo em Jerusalém, de andar cheio do Espírito Santo curando pessoas, de fazer vários sinais no templo, de passar por Samaria e amar os samaritanos, vai ter rejeição dele? Vai. Aprenda uma coisa como discípulo de Jesus. Não é porque você vai orar e ser cheio do Espírito que todo mundo vai te abraçar, te beijar e te amar.
Aliás, se você não preparar o coração para rejeição, e se você não preparar o coração para calúnia, para difamação, se você não preparar o seu coração para falatórios tolos, você não é discípulo de Jesus. Quem quer seguir Jesus tem que aprender a preparar o coração para abraçar o verdadeiro e o falso. Abraçar, que eu digo, pessoas verdadeiras e falsas. Tem que estar preparado para receber o beijo da idosa que me abraça como mãe ou da jovem que me abraça como filha. Tem que estar com o coração pronto para ser abraçado pelos anciões da igreja que me recebe como filho, ou ser abraçado por aqueles que também me têm como pai. É preciso ter o coração pronto para essas coisas, mas é também preciso ter o coração pronto para ser rejeitado pelos que tu ajuda, para ser profanado o teu nome pela cidade, por aquele que tu mais te dedicou. Você sabia disso? Não pensa que porque você abraçou alguém e fez o discipulado com ele, agora ele vai te amar a vida toda. Não. Tem pessoas que você vai dar o seu tempo para ele, mas ele não valoriza. Tem pessoas que você vai andar com ele na jornada dos espinhos da sua vida, e quando ele estiver bem, ele vai te desamparar, ele vai te deixar. Tem pessoas que você vai receber, ninguém mais queria ele, e você diz, não, vem cá, tu é meu irmão. Ah, mas é isso, ele vai falar mal de meio mundo, ele está com o coração ruim, e você vai usar o evangelho para lavar o coração dele, e você vai usar do amor que Deus te deu, como fruto do Espírito, para amar ele incondicionalmente. Ele vai para a tua casa, vai ficar até a madrugada, vai ficar até as 3, 4 da manhã, e você ali com ele, porque você entende que ele está numa fase difícil, e daqui a pouco ele vai vencer. Até porque Deus vai ouvir também a tua oração. E quando ele estiver bem, ele vai te deixar. Ele vai te abandonar. Essa é a vida do pastor. Essa é a vida dos que servem a Deus de verdade. Esteja preparado. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, na sua terrinha, a pátria mãe. E segundo o seu costume, lá ele desde menino, todos os sábados ia na sinagoga, se assentava junto com os que lá iam. Os anciões ensinavam, os rabinos liam a Torá e ensinavam. Ele desde menino foi lá, agora ele está com 33 anos de idade e ele volta lá. E quando ele está na sinagoga, todos assentados, ele se levanta e pede ao oficial. Tem irmão que fica achando que o Espírito Santo tem que falar para o pastor que ele quer dar uma palavra. Teve uma irmã que contou para mim, eu sempre trago um hino aqui na minha bolsa, e eu espero, se for da vontade do Senhor, o irmão vai me chamar. Eu não chamei ela nunca. Sabe por quê? O Senhor deu boca para cada um de nós, entendeu? E se tem algum mudo, ele cura. Mas, olha só, o Senhor deu boca, em vez dela dizer, irmão, gostaria de louvar o Senhor com uma canção, ela fica lá orando. Toca no coração dele, Jesus, toca no coração dele para me chamar. E Jesus nunca tocou. Dá a impressão que Jesus disse, isso é malandragem, vai ali e diz para ele. Tem outro que vai embora bravo. Não, eu estou lá, ele nunca me chamou para dar uma palavra, nunca me deu uma oportunidade. Ele não vai com a minha cara, como coisa que eu tenho que adivinhar que ele tem uma palavra para... Aliás, é proibido a adivinhação. Está escrito, não andarás no meio do teu povo como adivinho. Não, nada de adivinhação. Irmão, quer dar uma palavra, quer dar um testemunho? Irmão, Deus, eu tenho um testemunho, eu tenho uma palavra para falar para a igreja. Venha, entendeu? Claro que alguns vão primeiro falar para mim.
Como assim, irmão? Não, vamos ver se o que tem para falar presta, né? Eu sou obrigado a discernir se a coisa funciona. Já pensou? Irmão, eu tenho uma canção para cantar, irmão. Então vem aqui, meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão. Vocês estão rindo, já aconteceu, tá? Não estou contando historinha, não. É história. Com H. Então, hoje não. Hoje, o que o irmão vai cantar mesmo? Não, irmão, eu estou com uma vontade de cantar aquele hino bonito do Chitãozinho Chororó. Qual é, irmão? Fio de cabelo no meu paletó. Estou fora. Então, primeiro vai falar, né? E os testemunhos. Em algum lugar que eu dirigi, os irmãos pediram para dar testemunho, e quando começava a falar, era testemunho. Meus irmãos, aquilo não edificava ninguém. Dava uma tristeza. Quase tinha que exorcizar, entende? Tem gente aqui que me acompanhou em uma reunião de um pregador que eu tive que pedir licença para ele, tirar ele do púlpito e começar a pregar. Então, você entende quando eu digo, claro, vai dizer primeiro para mim o que tu quer falar, como é que tu vai falar. E eu vou te orientar, porque às vezes vem até com uma ideia boa, um pensamento bom, mas a ideia é errada. É assim. Você entende, né? Jesus pediu licença para... Posso ler aí a escritura desse sábado? E aí o oficial da sinagoga disse, pois não, pode fazer uso da tribuna. E aí Jesus foi lá na tribuna. O livro não era assim, era o rolo. Abriu o rolo do profeta Isaías e achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele começou a ler essa palavra do rolo do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ele começa a falar da finalidade da sua missão. Jesus não veio para outra coisa. Olha a finalidade da sua missão. Primeira, finalidade anunciar boas novas aos pobres. Entenda, pobre aqui não é pobrezinho que não tem nada. Não. Pobre no espírito, humildes. O Lucas vai trocar a palavra pobre por humilde. Olha só, melhor, o outro evangelista, o Mateus, ou um deles troca a palavra, tá? Por humilde. Então eu vim anunciar boas novas aos humildes. Por quê? Porque exaltado não recebe. Defensor de religião não recebe. Entendeu? Tradicionalista não recebe. Aquele que pensa que já sabe tudo não recebe. Não dá. Então, olha só, eu vim anunciar aos pobres. Depois, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista. Entenda, não só essa, mas essa principalmente. Você tem um olho aí? Você tem aprendido a usar esse olho? A maioria está na vida matéria e só sabe usar os dois globo oculares e perde o melhor da visão, que é a visão do entendimento, a capacidade de discernir, de enxergar além, ir longe. Para restituir a liberdade aos oprimidos
e para proclamar um ano de graça do Senhor. Um ano, um tempo, um período. Entre todos os tempos tem um tempo chamado de tempo da graça. Tempo do perdão. Tempo em que Deus não está condenando. Em que os homens podem fazer o que quiser fazer. Mas se arrepender, o Senhor recebe. Você entende? É um tempo em que Ele está dando oportunidade para a salvação. Esse tempo vai até a volta de Jesus. Ele se extingue com a volta de Jesus. Nesse período aqui, você está tendo oportunidade, nessa vida, oportunidade de arrependimento, oportunidade de acertar as contas, oportunidade de perdoar e de pedir perdão, oportunidade de abraçar quem não abraçou mais, oportunidade de fazer o bem, de aniquilar o mal. Você pode acabar com o mal. Você sabia? Ah, irmão, mas tem Satanás, ele está em você. Mas tem, irmão, o diabo tenta, ele é tu te tentando a ti mesmo. É o teu ego exaltado. Por isso Jesus disse que para seguir ele, se tornar um discípulo dele, tem que negar a si mesmo. A negação do si mesmo é a aniquilação do diabo. A negação do si mesmo aniquila Satã. Se eu nego a mim mesmo e passo a fazer o que Jesus diz para fazer, acabou-se o diabo. Pisar na cabeça da serpente é anular as minhas imaginações, intenções, pensamentos, vontades e submeter-me à vontade de Jesus, que é a vontade do Pai. Olha que coisa interessante. Ah, irmão Adilson, eu não creio nisso, então fica aí com o teu diabo. Você já entendeu que o irmão Adilson não depende do que tu crê, né? Eu dependo só do que eu creio. O testemunho da minha vida é o resultado da minha fé. E o da sua é o resultado da sua fé. O testemunho do oficial do rei, que foi e encontrou o filho curado, e que teve o testemunho de que o filho foi curado, no exato momento que Jesus disse que ele podia ir embora. O testemunho daquele oficial é o testemunho da sua fé. E creu ele naquela palavra e foi. Como resultado, ele recebeu o que buscava. De sorte que na sua vida também os resultados serão a extensão do teu crer, a extensão da tua fé. Ah, não, eu creio que o mal não pode ser aniquilado em mim, o mal está fora de mim, o mal é um bicho pintado de vermelho, com chifre, pata de cavalo e rabo de vaca. Ele vem e atenta a gente, é assim que uns falam, né? Continua crendo assim e fica enrolado a tua vida toda. Continua crendo assim, vai enrolado a vida toda, embaraçado a vida toda. Mas se tu crê que na verdade são os teus ímpetos e os teus desejos e as tuas concupiscências que levam você a guerrear dentro de você pelo que você mais gosta, pelo que você mais quer, pelas vantagens, pelo orgulho, pela soberba, pela elevação do seu ego. Então você nega a si mesmo e desaparece. Toda aquela bicharada. Surge uma nova criatura do bem, da luz,
Oh, glória a Deus! Surge um ser espiritual. Glória ao nome do Senhor, para viver a vontade do Senhor, para andar na paz. Um filho da paz, diz a Escritura. Aleluia! Se é um filho da paz, não vive mais em guerra. Oh, aleluia! Se é um filho da paz, é alguém satisfeito, alguém alegre, alguém que dá gosto de estar perto dele, ou dela. Não, ó, estou lá perto dele, meu Deus, só tem coisa boa. Ele não tem luta. Não tem inimigo. Não tem inimigo. Alguns podem se fazer seu inimigo, mas esse ser não tem inimigo. Jesus, ao ler a essência da sua missão, enrola o livro, entregou para o servente e sentou-se. Pregação tem que ser em pé. Explicar a Escritura tem que ser em pé. De gravata, paletó. Não vou muito com aquele pregador lá, não. Ele usa camiseta, não usa paletó e gravata. Jesus sentou-se. Sentou-se, todos na sinagoga olharam para ele. Ficaram olhando. Esperando o que vai sair daí. Até aqui todo mundo gosta do que ele fala. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos ouvidos de vocês essa passagem da Escritura. Essa profecia do Isaías, que fala da missão do Messias, está cumprindo-se aos vossos ouvidos. E um olhava para o outro na sinagoga e dizia: puxa, que palavra, que coisa legal. Esse homem fala diferente. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça. Que legal, Jesus falava, era gostoso de ouvir, que saíam da sua boca e diziam: isso aí não é o filho do José? De onde veio esse cara aí? Não, ele é ali do Padre Jacó. Ele é filho, é verdade, é José o carpinteiro, não é? É ele mesmo, é o filho dele mesmo. Será? Mas e onde é que aprendeu a falar assim? Onde é que isso brota nele, meu Deus? Ele, porém, disse: certamente. Eles estão tudo elogiando, ó. E ele chega e vai vir com uma palavra atravessada aqui agora. Certamente vocês irão citar para mim um dito popular, um provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Tudo que ouvimos de você, que você fez em Cafarnaum, faça aqui na tua cidade também. Ele já está lendo os pensamentos deles. Você entende? Eles estão elogiando e ele já está lendo o próximo pensamento deles. Não, é o filho do José, é verdade. Ah, tu sabias que eu ouvi falar que em Cafarnaum ele curou o filho do oficial do rei? Nem chegou perto, só disse uma palavra, aquela palavra tão poderosa que voou, pegou o rapaz lá na cama. Aquela palavra entrou lá, uma palavra logos. Foi lá e curou o rapaz. Aí o outro disse: mas eu também ouvi falar que ele fez algumas coisas lá na Galileia, ele fez quando estava vindo. E outro disse: não sabe de nada, eu estava lá no templo. Eles estão dentro da sinagoga, eles também participavam da festa da Páscoa em Jerusalém. E aí eles já lendo o pensamento: vocês vão querer sinais, eles vão me provocar, vão querer que eu faça alguma coisa aqui, porque são curiosos. Eles não se contentam com a palavra.
Eles não se contentam com o ensino. Eles querem ver. Eles têm que ver. Ah, eu vou lá em Florianópolis porque vai estar um curandeiro. Ele cospe no chão e as pessoas saltam. Mas como que acontece isso? Não é, o cara tem faísca, um pregador de fogo, ele tem faísca, ele cospe assim, igual pólvora, pum, corre a multidão para ir ver. Como se ver fisicamente mudasse a vida de alguém. Ver paralítico andar não me faz andar direito. Ver cego que diz que está enxergando, porque nem dá para ver cego enxergar, né? Eu queria estar lá naquela igreja e ver um cego enxergar. Como é que ele vai ver? O cego não enxerga e se for curado, de repente enxerga, e daí? Só se entrar no olho do cego para ver através do olho dele. Mas não, eu vi um cego ser curado. Como é que tu viu, irmão? Tu viu o cego dizer que está curado, mas tu não viu ele ser curado. Como é que tu visse? Não tem o que ver. Ele não via e agora vê. Ah, irmão, eu queria ver um mudo falar. Não, querido, só vai ouvir, tu não vai ver. Se ele era mudo, ele vai começar a falar e tu, entendeu? Mas as pessoas são curiosas, elas querem estar em ambiente que tem, nós fomos lá, tu precisava de ver. Entende? Um ficou colado na parede, o outro levitou, o outro quebrava copo na palma da mão. Isso acontecia em algumas igrejas que eu participei do conselho pastoral. Tinha isso aqui, entende? De vir pregador com mágica no púlpito e os irmãos achando que é o Espírito Santo. Ilusionismo imitando poderes do Espírito Santo. O Espírito Santo não quebra copo, irmão, ele conserta vaso. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu, tá? Daí ele diz, olha, e agora vocês vão dizer, você não vai fazer aqui na tua terra, aqui na tua pátria, tu não vai fazer algum milagre? Jesus está dizendo, santo de casa não faz milagre, meu filho. Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas em seguida acrescentou, em verdade lhes digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Vocês querem sinais, mas não vou satisfazer o desejo de vocês. Se Deus te der poder para curar enfermos, não faz isso para satisfazer desejo de ninguém. Usa isso para ajudar quem não tem ajuda. Você não tem que provar para ninguém o que você é. Tem um detalhe, Deus pode te usar para curar um enfermo um dia e nunca mais te usar. Deus pode te usar para entregar uma profecia e nunca mais te usar. Aprenda isso. Os dons são do Espírito e manifestam-se quando o Espírito quer. O maior erro nas igrejas é as pessoas achar que os dons são delas. Porque daí elas querem ser o que não são. Profetizam um dia e se acham profetas. Deus as usou para curar uma, duas, três pessoas e eles se acham o curandeiro da tribo cristã. Não, meu irmão. Deus vai nos usar a qualquer momento, qualquer um de nós, todos os filhos de Deus estão aptos a ser uma bênção na vida de seus irmãos. Mas é quando Deus quer, na hora que Deus quer. Lembram de Jesus em Caná? Mãe, o que eu tenho com isso? Não é chegada a minha hora. Eu só posso agir quando o Pai determina que eu vá agir. Quando o Espírito me impele a agir.
Eu já fui orar numa casa que o Espírito Santo disse assim para mim: não ora. Só diz que já fiz a obra. E eu olho: irmã, não vou orar mais por ti não. Como é que é? Não vou orar. O Senhor já fez a obra, estou indo embora. Depois a irmã veio e disse: irmão Adilson, eu ia fazer uma cirurgia no outro dia. Naquele dia que tu fosse lá em casa e dissesse que não ias orar, tu fosse embora, achei tão estranho, mas depois eu comecei a perceber que eu não tinha mais a dor, e eu voltei no médico no dia seguinte e disse: tu não tem mais nada? Por que o Senhor não deixou eu orar, hein? Estaria o Senhor me poupando de orgulho? Adilson, tu não é um curandeiro, tu é alguém que eu uso quando eu quero. Já houve ocasião de ir lá, o Senhor dizer: agora, hoje tu põe a mão sobre essa pessoa e ordena a cura. Não pede para eu curar, ordena a cura. E eu fiz, como o Senhor disse no meu coração, e a pessoa ficou curada. Feito um tanso, eu quis repetir isso e a pessoa, outra, não ficou curada. Só passei vergonha. Ele está nos ensinando. Eu sou aprendiz com vocês das verdades divinas. As coisas de Deus são muito justas. Oh, glória a Deus! Vocês querem sinais, mas não vou satisfazer vosso desejo. De fato, eu lhes digo que havia em Israel, isso aqui me chamou muita atenção, preste atenção nisso aqui. Havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias. A casa de Israel, a congregação de Israel era lotada de servos de Deus. Quando por 3 anos e 6 meses não abriu-se o céu, não choveu, por causa da palavra de Elias. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma dessas viúvas para ajudar elas. Nenhuma viúva israelita crente foi ajudada pelo profeta, exceto uma viúva de Sarepta, da região de Sidom. Uma gentílica, uma pagã. A essa Elias foi enviado e multiplicou o seu azeite, multiplicou a sua farinha. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para eles naquele dia na sinagoga? Ele está dizendo: olha, vocês são tudo crente, mas vocês não andam direito. Vocês discriminam os outros. Vocês pensam que vocês são os melhores. Vocês pensam que a igrejinha, a sinagoga de vocês aqui é a melhor sinagoga. Mas eu quero que vocês aprendam que o reino de Deus é diferente. Muitas vezes Deus atende na frente de uma imagem. Uma pessoa que está pedindo, e na sua verdade relativa, ela está pedindo para Deus, ainda que esteja na frente de uma imagem. No seu entendimento, ela está dizendo: Deus, me socorre. Tu é o Criador dos céus e da terra. Eu não mereço, olha o entendimento. Eu não mereço falar direto contigo. Eu estou falando aqui através de São Francisco. E Deus, que conhece o coração, as intenções do coração, e que entende o pedido, e que sabe que há uma infantilidade naquela fé, atende aquela mulher. É o que Jesus está dizendo. Tinha muitas viúvas em Israel, muitas viúvas crentes, viúvas doutrinadas no judaísmo, viúvas doutrinadas na lei, viúvas que guardavam o sábado, faziam tudo como a lei dizia, mas não receberam ajuda do Elias. Mas Deus o guiou até Sarepta, na região de Sidom.
e ali atendeu uma viúva pagã. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Mas o Eliseu não purificou nenhum deles. Quem que Eliseu purificou? Naamã, o general da Síria, um pagão. Jesus, como é que tu está falando uma coisa dessa? Como é que tu fala isso, Jesus? Ele só está mostrando que a conexão com Deus não está restrita a um grupo que pensa que é santo. A conexão com Deus não está restrita a um grupo que se acha os bambambãs da escola divina. A conexão com Deus não está restrita ao entendimento religioso de um povo, mas Deus atende os povos da terra inteira. E em todos os lugares aonde alguém invocar o nome do Senhor será salvo. Será socorrido. Vocês nunca ouviram testemunho de irmãos? Eu ouvi o testemunho de um irmão que ele disse assim: irmão Adilson, um dia cheguei em casa, eu saí da missa, e eu queria tanto um encontro com Deus, que eu cheguei em casa depois da missa, e me tranquei dentro do meu quarto, e eu disse: Deus, se tu existe mesmo, como eu creio que tu existe, então, por favor, me ilumina, me encaminha, vem cá, me ensina alguma coisa, porque eu não sei mais o que faço. Um diz que eu estou errado, outro diz que eu estou certo. O padre que me atende diz que é assim mesmo. Algumas pessoas estão falando para mim que não é esse o caminho. Fala comigo, Deus. Ele disse que em um dado momento brilhou uma luz no quarto dele. Ele estava ajoelhado, invocando a Deus. E ele disse que aquela luz veio e encheu o quarto, iluminou todo o quarto. E da luz uma voz encaminhou ele a um irmão, disse: vai na rua tal, na casa do fulano de tal. Ele vai te ensinar. Você lembra de alguém que recebeu orientação assim? Hã? Não. O Cornélio, um ser de luz apareceu para ele, um mensageiro de luz. Quem era Cornélio? Cornélio não frequentava a igreja evangélica. Cornélio não frequentava o judaísmo. Cornélio era um homem justo, que queria entender o caminho da salvação. O anjo foi lá e disse: agora passaram-se os tempos, e como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu tenho testemunho na minha época de um homem que recebeu a presença da luz no seu quarto. Por que estás dizendo isso para nós, irmão? Para não haver orgulho em nós, para não haver soberba em nós, para nenhum de nós radicalizar a fé, para nenhum de nós achar que nós sabemos tudo, mas para que cada um de nós seja humilde, para entender que Deus não faz só para mim e que eu não sou privilegiado na terra. Não. Glória a Deus. Diante destas verdades, destas que Jesus falou, que dessistematiza Deus, que desteologiza Deus, que desmistifica a fé. Diante disso, os que até agora estavam elogiando, estavam tudo contentes, que diziam que ninguém falou como ele, ficaram bravos.
No mesmo culto eles dão glória. E no mesmo culto eles endoidam. No mesmo culto eles dizem que Jesus é bom. E no mesmo culto eles blasfemam de Deus. Na mesma reunião eles elogiam o filho de José e Maria. E na mesma reunião eles se deixam invadir por seus gênios maus. E ficam irados contra Jesus. Você já viu isso? Eu já vi irmão falando língua estranha, dançando num pé só, sapateando, parecia um saci, que chegou no portão do templo, começou a dar soco no outro. Isso não é novo, não. Já aconteceu em Nazaré. Foi atender uma igreja que o pastor teve que ir embora. Que o porteiro veio com um molho de chave, deu no peito do pastor, que ele ficava sentado no púlpito. De bonzinho que ele era. Santo. Diante dessas palavras, todos na sinagoga, todos na sinagoga se enfureceram, ficaram enraivecidos e levantando-se, expulsaram-no. Quem que expulsaram? Um demônio? Jesus. Expulsaram Jesus da sinagoga. Expulsaram-no para fora da cidade, arrastaram, levaram e o conduziram até um cimo de colina, até no topo da colina, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção, por que levaram ele, por que foram levando ele para lá? Com a intenção de precipitá-lo de lá, queriam matar Jesus do despenhadeiro abaixo. Tudo crente. Tudo irmãozinho de Nazaré. Tudo bênção. Depois do culto eles fazem isso. Eles vão no culto e depois querem matar os outros. Eles vão nos cultos e o que é ensinado não aprende. Quando sai do culto, sai mordendo. Pronto para devorar. E eles dizem que é o diabo que usa eles. Eles são o diabo. Você entende quando eu falo diabo, né? Antes eu não gostava de falar porque estava mistificado, aí parece que via, né? Hoje não, até as criancinhas já estão aprendendo. Diabo é o teu lado ruim. Diabo é o teu lado que não quer Deus. É o teu lado que não deixa o evangelho agir. Diabo é tudo aquilo que em mim me impede de obedecer o Senhor. Eles ficaram tudo endiabrado. E foram levando Jesus, só que Jesus tem poder. Ele, porém, na sua Bíblia vai estar assim, ó, e ocultando-se. E ocultando-se. Ele, porém, passando pelo meio deles. Ele foi saindo, foi se desvencilhando, e eles nem foram vendo. Entendeu? Quando chegaram lá, no lado do despenhadeiro, nem sabiam mais onde Jesus estava. Porque o irado, ele fica cego mesmo. O homem com raiva fica cego. Não sabe mais nem o que faz, não vê mais quem está perto, nada. Jesus aproveitou-se da cegueira da ira e foi se desvencilhando e saiu do meio deles e seguiu o seu caminho. Nós vamos ver nos próximos passos que ele muda de cidade. Ele vai mudar de cidade. Ele vai alugar uma casinha em outro lugar. Você entende? Que tipo de crente somos nós?
daqueles que ouvem Jesus, mesmo que a palavra que ele está falando me pegue. Eu sou um cristão que estou em busca de ouvir o que quero, ou estou buscando ouvir o que preciso? Os ensinos do Senhor servem para mim firmar na rocha, ou eu só capto aqueles que me fazem, ele atende, pedi, dá-se-vos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Tem gente que só tem isso, a Bíblia dele é toda marcadinha com essas coisinhas. Tem uns que até pedi. Entendeu? Onde vai arriscando. Que tipo de crente sou eu? Daquele que aceita, cata o ensino, recebe a verdade, reflete sobre ela, diz: isso é o que eu quero para a minha vida. Eu vou ser isso aqui, porque a escolha é nossa. O ensino é dele. A escolha do viver é nossa. Eu e você vamos fazer a nossa escolha. E no caminho da existência, nós vamos fazer. Nós vamos agir como ele ensina, ou nós vamos agir contra o seu ensino. Nós vamos ficar muito contentes de ouvir uma boa palavra que estimula nós, ou nós simplesmente vamos começar a discutir os pontos que não nos interessam. Nós vamos abraçar o evangelho, dizer o evangelho é para mim, ou simplesmente vou dizer, não, isso aí não dá para aturar, ninguém consegue fazer isso aí. Nós vamos ficar julgando os outros. Não, ninguém vive o evangelho de Jesus. Eu já ouvi irmão dizer assim. Ninguém vive o evangelho de Jesus. O que é que estás fazendo aqui, rapaz? Larga a mão de ser tanto, se tu não consegue viver, tu vai embora então. Sim, Edson, tu acredita que é possível alguém viver os ensinos de Jesus nos dias atuais? Eu não sou tolo. Eu, de vez em quando, me analiso, né? Eu faço uma análise, eu digo, puxa, eu sou um cara inteligente. Eu sou uma pessoa que Deus me deu entendimento. As correntes de pensamento minhas, os meus neurônios funcionam perfeitamente. A cadeia inteligente de formação de pensamento em mim é perfeita. Eu me julgo inteligente. Se eu não acreditasse que isso vale para mim aqui e agora, eu não estaria aqui. Mas eu, Adilson, vosso irmão, companheiro da fé, na caminhada dos salvos na terra no século 21, no ano de 2018. Eu, Adilson, dou testemunho. O evangelho é minha vida. O evangelho veio a mim, o evangelho é para mim. É claro que é possível viver tudo que Jesus ensinou. Ah, irmão, mas tu ama como Jesus amou? Claro que eu te amo como Jesus amou. Claro que eu te amo como Jesus amou. Ah, irmão, mas não, tu vai me dizer que tu anda na justiça como Jesus andou. Claro que eu ando na justiça como Jesus andou. Claro que eu ando. Eu estou nele, ele está em mim. Se eu não acreditasse nessas coisas, eu não pregaria isso. Eu não sou do tipo de pregador que vem aqui dizer para você fazer uma coisa que eu não faço. Aliás, dentro do canal inteligente que reflito, eu seria o maior tolo do planeta pregar para vocês o que eu não vivo, porque mais dia, menos dia, você vai ver eu naquela ação que eu prego e não faço. Se eu disser para você que não tenho medo da morte, e daqui a pouco você vê eu ali
na beira da morte, na maior tremedeira, você, mas tu não pregava, irmão Deus? Então eu não sou tolo para vir aqui dizer coisa que eu não acredito. Eu vivo o que eu acredito. É isso que Jesus pede de nós. A mulher samaritana disse: Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus disse: sou eu, mulher, eu que falo contigo. Ele é o Evangelho. Eu creio nele. Oh, glória a Deus, ele tem me dado paz. Ele tem me dado vida abundante. Ele tem me refrigerado a alma. Tem me dado sossego. O seu Espírito sopra como brisa leve e suave em meu coração e meu entendimento. Há sossego na minha alma. É disso que eu estou falando para você. Não o expulse da sua sinagoga. Receba o que ele tem para dizer, mesmo que você não goste. Amém? Vamos falar com ele agora? Oh, maravilha! Esse é o Evangelho de Jesus, passo a passo com Jesus. Queiram estar em pé. Antes de orar, tem aqui um anúncio, sábado às 21. Sábado 21/7. Encontro de mulheres aqui às 15h30. Ok? Nós vamos orar pelo Dirley e família, restauração e conforto da parte de Deus. Deus sabe o que pedido é esse, né? Dirley e família. Nós vamos orar também pela irmã Elizabeth. Ela está enferma. O Rafael da Camila pede oração. Você vai fazer uma cirurgia amanhã. Tá bom, vamos orar pelo Rafael. Oração para Jerusa Pinheiro. Está com depressão. Então nós vamos falar com Deus agora. Cada um apresente a sua necessidade e apresente comigo também estas necessidades diante do Senhor. Pai do céu, te dou graças por esses momentos que passamos nesta casa, olhando para a palavra e analisando o caminho de teu filho, seus feitos, suas ações, sua maneira simples de agir, mas complexa de entender. Sua forma magnífica de atuar entre os homens, Senhor, mas sem pompa, sempre de forma humilde, compreendendo quem não o compreende e atuando em favor até mesmo daqueles que foram seus algozes. Eu te agradeço pelos registros e os fatos históricos que ficaram para nós, Senhor, porque nos dão base para vivermos a proposta. Querido Senhor, talvez se eu tivesse em Nazaré naquele dia, com o coração cheio da religiosidade dos nazarenos, eu também tivesse na turma que te empurrou, que te levou pela rua até o despenhadeiro. Contudo, aqui, hoje e agora, analisando e conhecendo os fatos posteriores, e conhecendo como tu derramastes a tua vida na cruz por amor de cada um de nós, eu quero te servir de todo o meu coração, todos os dias da minha vida. Essa terra é boa contigo, mas de nada valeria todo o planeta e suas riquezas, as glórias do mundo, sem a tua presença. Oh, glória a Deus! Desde a choupaninha humilde, o barraquinho de chão batido,
Oh Deus, até as mansões dos mais ricos da terra só há sentido a vida com a tua presença. Glória a Deus. São bem-aventurados os que confiam em ti, os que creem em ti, os que fazem como o oficial do rei, que de Cafarnaum sai à tua procura e quando te acha, crê na tua palavra. Benditos são todos aqueles que o imitam. Tranquilidade e paz há no caminho daqueles que andam confiando em ti, Senhor. Dos que creem no teu nome. A ti, Senhor, seja a glória, a honra, o louvor, hoje e tudo sempre, meu Pai. Oh, glória a Deus, eu te agradeço por todos os teus feitos maravilhosos na nossa vida e pela tua forma magnífica de agir para nos chamar para perto de ti. Agora, quando chegamos no final do nosso encontro, eu rogo a tua ajuda, a tua graça e as tuas misericórdias para com os irmãos que aqui nesta casa estão e que precisam de respostas. Os que estão esperando em ti, Senhor, os que vêm de dias aguardando numa manifestação do teu poder. Os que contam com um mover teu, Senhor, para sará-los, para ajudá-los, para fortalecê-los, aqueles que estão na expectativa de que de um momento para o outro, tu hás de manifestar-te, Senhor, vindo em seu socorro diante de suas necessidades. Oh, glória a Deus, eu creio em ti para ajudá-los. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu rogo, Pai Santo, que a tua mão se estenda sobre a vida de meus irmãos e irmãs, e que a sua fé seja suficiente, Senhor, para desencadear as correntes de virtude, graça, poder e misericórdia que emanam de ti para a solução na vida de cada um que espera em ti, Senhor. Oro também por aqueles que estão em casa. A Jerusa Pinheiro, Senhor, que está sendo afligida por depressão, precisa de ti nos caminhos de sua alma. O Rafael da Camila, Senhor, que vai passar por uma cirurgia e que precisa da tua graça para que tenha sucesso. Através das mãos do médico, Senhor, auxilia o teu filho. Oro pela irmã Elizabeth, que hoje não pôde estar conosco, e está afligida, molestada com alguma enfermidade. Oro pelo Direi e a família, Senhor, que precisam de restauração, cujo coração anela, Senhor, mudanças em seu lar, em sua vida. Eu peço por eles, peço por aqueles outros que nos ouvindo através das redes sociais não tiveram condições de se comunicar conosco, mas que estão lá também desejosos de que tu os alcance. Oh, Pai Santo, ecoe a tua palavra em cada lar, em cada coração, e sejam abençoados em o nome de Jesus os teus filhos e filhas, meu Senhor. É a minha oração diante de ti. Oh, glória a Deus, agradecido estou, em o nome de Jesus, graças a Deus. Vai na paz do Senhor, meu irmão. Quarta-feira continua, passo de número 20.